Pronto, gente, vamos lá. Eu tô só fazendo a... Bem, pessoal, estamos escutando direitinho? Estão vendo aí a apresentação? Sim? Pronto, tá bom. Então vamos correr que nós temos apenas uma aula até 1h50 e já foram aí alguns minutos, tá bom? Antes disso aí, antes da gente continuar, como houve o pedido, se não me engano foi de Carol que solicitou. Deixa eu só organizar aqui, que eu acho que vocês não estão visualizando. Eu acho que deve ter travado o que eu estou fazendo. Pronto, eu acho que agora vocês estão visualizando direitinho. Então, é o seguinte, é, antes da gente continuar com o assunto, né? A Carol que pediu para fazer uma revisão a respeito. Tá, a tela tá preta mesmo, porque eu vou escrever. Vou até botar aqui para vocês não se confundirem. Revisão, tá? Então, para ver se descobrem o NOx, né, o número de oxidação dos elementos. Então, eu passei algumas regrinhas para que vocês possam seguir, tá certo? Eu não sei, eu acho que eu não fiz ainda, eu acho que eu não gravei e não enviei para vocês, para que vocês possam seguir o passo a passo. Mas assim, quando acabar essa aula, eu vou postar para vocês, tanto a gravação da aula passada, como também o material que eu ministrei e que eu apresentei para vocês, tá bom? Vou postar o de terça-feira e o de hoje, porque foi muita coisa, eu acabei não postando, esqueci. Mas é o seguinte, se vocês pensarem bem, tem algumas regrinhas que tem que seguir, tá bom? O que é que a gente viu? Ó, tem algumas substâncias, por exemplo, em relação ao NOx. Se forem substâncias simples, nós vimos que substâncias simples, por exemplo, H2, O2, O3, ferro sozinho, alumínio, né, cálcio, tá? Então, se forem substâncias simples em relação ao NOx, tá? Então será sempre zero. Isso nós vimos na aula passada, tá bom? Além disso, nós vimos o seguinte: qual é a dúvida, Fernanda? É para mim ou é para a sala? Vou continuando aí. Qualquer coisa, você, se for para mim, você me pergunta. Tá? Qualquer coisa eu vou lendo no chat aqui e aí eu respondo, se for para mim. Então, é o seguinte: além disso, né? Primeira coisa, toda substância simples, o NOx, certo? Vai ser igual a zero, tá bom? Se por acaso eu estiver trabalhando agora aqui com alguns elementos, por exemplo, a gente tem hidrogênio. Então, hidrogênio, tá? Normalmente, o NOx dele é mais um. Nós vimos isso, normalmente. Agora, ele pode ser menos um se for hidreto metálico. Ou seja, for hidrogênio
com um metal, tipo NaH, pronto. Então você tem o hidrogênio com o metal e aí ele não vai ser positivo, ele vai ser negativo, tá? Nós vimos essa situação. Tem outra, por exemplo, se for metais alcalinos. Metais alcalinos. Quem é metais alcalinos? Sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, certo? Lítio. Se for metais alcalinos, o NOx vai ser mais um. A gente viu isso aí. Outro, se for metais alcalinos, terrosos, certo? Que é berílio, magnésio, cálcio, berílio, magnésio, cálcio, é, estrôncio, bário, rádio, tá? Se for um desses aí, o NOx vai ser mais dois, tá bom? Então, essas são as primeiras observações, tá? É porque, Carol, a gente tem que seguir as regrinhas. No início, tá? No início vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para lembrar disso. Mas quando vocês forem fazendo na prática, de tanto vocês fazerem determinadas substâncias, já vai botar na cabeça que apareceu hidrogênio, na maioria dos casos é um mais. Apareceu um metal, um sódio, potássio, que é geralmente o que aparece, tá? Então já vai ser um mais. Se aparecer cálcio, magnésio, bário, rádio, já vai ser dois mais. Então, assim, é uma coisa que normalmente você acaba se acostumando de fazer, tá? Não, Rebeca, de todos não. Eu sei de alguns. A tabela tem 118, tá? 118 elementos. Eu acho, eu acho que eu sei uns, acho que só 50, 60, só, tá? Acho que mais do que isso eu não sei não. Só. Ah, só sabia. Aí você complica, né, Samanta? Aí você complica. Só um é complicado. Aí assim, porque na verdade não é só saber a tabela, não é só decorar a tabela periódica, certo? Você também tem outra situação, por exemplo, você tem que saber as propriedades, grupo, família, período em que se encontra, tá? Você tem que saber, por exemplo, classificar se é metal, semimetal, ametal, gases nobres. Você tem outras coisas, né? Reações, como é que você vai proceder com as reações. Então, é muita informação para poder saber de cabeça, tá entendendo? Então, assim, tem algumas coisas que eu não lembro. Eu tenho que realmente observar, tá entendendo? Mas eu acho que dos assuntos de primeiro, segundo e terceiro ano, eu acredito que eu deva saber em torno de 70%. 70%, mais ou menos. E só isso. Decorado, né? Decorado. Você fala tal assunto, aí eu vou lá e pelo menos fala alguma coisa, dou exemplo, entendeu? Então vamos lá, pronto. Essa parte, vamos continuar. Então eu falei substâncias simples, hidrogênio, metais alcalinos terrosos. Então, vamos continuar para o próximo aqui. Vamos pegar outros. Então aqui você tem, por exemplo, oxigênio. O oxigênio normalmente ele é -2, certo? O oxigênio normalmente ele é -2.
Mas ele pode ser, por exemplo, -1. O oxigênio ele pode ser -1 se por acaso, como a gente viu na aula passada, certo? O oxigênio ele pode ser -1 se ele for o quê? Um peróxido. Para peróxido, certo? Então, por exemplo, H2O2 é um peróxido, tá bom? Peróxido de quê? Peróxido de hidrogênio é um peróxido. Por quê? Porque é água oxigenada, né? No caso aí, o oxigênio ele vai ter número de oxidação -1. Outro é CaO2, peróxido de cálcio. Outro, Na2, que não está aparecendo aqui, mas outro que eu poderia colocar seria Na2O2. Também seria outro peróxido, tá bom? É uma possibilidade. E tem outro que eu não falei, que eu acabei esquecendo na terça-feira de falar, que o oxigênio, em um caso específico, ele pode ser +2, certo? É um caso específico, tá certo? Quando estiver com o flúor. Por exemplo, você vai ter OF2. Então, para esse composto, fluoreto de oxigênio, certo? Aí só nesse caso, é algo bem específico, é só nesse caso é que você vai ter aí o oxigênio como sendo +2. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele obriga o oxigênio, que também é negativo, a ficar positivo. É o único elemento que faz isso com o oxigênio. Ele obriga o oxigênio a ficar positivo, tá? Por ele ser o mais eletronegativo da tabela periódica, tá certo? Mas normalmente o oxigênio tem -2, tá? E aí você tem alguns outros, por exemplo, outras situações. Você tem ah, zinco, Zn, certo? Zinco será +2 ou 2 mais, né? Você tem o alumínio que ele é +3 ou 3 mais. Você tem a prata que é um +1 ou um mais. São número de oxidações, não, número de oxidação fixo, tá? Esses que eu estou falando para vocês, tá bom? Aí eu mostrei uma outra regrinha, certo? Para substâncias neutralizadas, a soma do NOx será igual a zero. Isso foi o que eu mostrei para vocês. Isso, Samanda, Cu é cobre, tá? Aí você tem Ag é prata, Mg é magnésio, W é tungstênio. Aí você tem vários elementos. Que aí você vai ter que também classificar se é um metal alcalino terroso, metal de transição interna, metal de transição externa, certo? Pode ser um metal pesado que é um contaminante, tá certo? Entra sim, só que um pouquinho mais na frente. Na verdade, eu até mostrei um exemplo relacionando aí a reação de oxirredução entre zinco e cobre. Mas eu vou mostrar, vou repetir novamente, vou repetir na verdade, né? Repetir novamente é redundância. Vou repetir o assunto porque algumas pessoas não conseguiram entender. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, tá certo? Então, para substâncias neutralizadas, a soma do NOx será igual a zero. E uma outra observação para substâncias
iônicas, para substâncias iônicas, a soma do NOx será igual à carga. Certo? Aí eu vou mostrar exemplos sobre isso aí. E agora, depois que eu mostrei, que eu falei o passo a passo, né, assim, essas regrinhas de forma bem resumidinha, aí eu vou mostrar como a gente vai aplicar, tá certo? Vou fazer alguns exemplos de como a gente vai aplicar. Faltou eu também fazer a observação, dizer o seguinte, todo elemento que tiver simples, mas com carga, certo? Esse elemento terá NOx igual a carga e não igual a zero. Por exemplo, vamos lá. NOx. NOx significa o quê? Número de oxidação. Número de oxidação, tá? Então, o que é que eu faço? Por exemplo, se eu pegar N2, quem é o NOx? Zero. Se eu pegar O2, quem é o NOx? Zero. Se eu pegar ferro sozinho, quem é o NOx? Zero. Se eu pegar, sei lá, cloro, gás cloro, sozinho, quem é o NOx? Zero. Qualquer substância que esteja só e não seja iônica, tá? O número de oxidação vai ser zero. Tá? Qualquer uma que você imaginar. Prata está sozinha, certo? Ag prata está sozinha. NOx, zero. Aí vamos pegar O3, que é o gás ozônio, tá sozinho? Tá. NOx, zero. Mas se por acaso você pegar, por exemplo, eu pego aqui K mais. Então o NOx já não vai ser igual a zero, vai ser igual a carga. Mesmo sendo uma substância simples, nesse caso, não vai ser igual a zero, é igual a carga. Então, quem é o NOx do potássio, do íon potássio? É um mais. Quem é o NOx do cálcio? Dois mais, é igual a carga. Ou mais dois, né? Tanto faz. É porque em química a gente usa o sinal depois. Quem é o NOx do alumínio? Certo? Íon alumínio, 3 mais. Quem é o NOx do cloro? Menos. Vai ser um menos. Quem é o NOx do oxigênio 2 menos? Vai ser quem? 2 menos. Quem é o NOx do nitrogênio? Vai ser 3 menos. Então, quando você... isso. Eu estou mostrando primeiro separadamente para depois mostrar. Pronto. Então, quando você tiver a substância simples, sem carga, o NOx será sempre igual a zero. Quando você tiver a substância simples com carga, isso, Carol, isso. Só que não existe Cl+, tá? Cl+ você não encontra, você só encontra Cl-. Mas a ideia é essa, sim. Mas a ideia é essa, ok? A ideia é que se você tiver uma substância com sinal, vai ser um outro. Por exemplo, Na. Na+, pensando justamente assim, vai ser um mais, ok? Se fosse menos, por exemplo, flúor menos, então seria o quê? Um menos. Quando a carga estiver sozinha, significa dizer que é um. Quando tiver só a carga, só o sinal, significa dizer que é um. Se tiver só mais, é um mais o NOx. Se tiver menos, é porque é um menos. Tá? Deixa eu só, para que eu não esqueça aqui, só um segundinho. Pronto. Eu já colocou, vou continuar explicando, mas eu já coloquei a lista aí, porque vocês já vão participando da chamada. É uma aula muito rápida.
Vou fazer print disso, pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Revisão do que nós vimos em relação às substâncias, certo? Agora vamos fazer revisão do que a gente viu sobre substâncias. Então, soma de inox, soma de substâncias, soma de inox de substâncias neutralizadas. Soma de inox de substâncias neutralizadas. Não, Carol, vai somar agora, certo? Lá não precisa somar nada. Aquilo que eu mostrei foi só substâncias simples. Agora, quando você for ter algo, como eu vou mostrar agora, que é uma substância composta, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui água, H2O. Agora sim, é uma substância composta. Aí você vai ter que observar os íons para o somatório da zero. Por quê? Pelo que a gente viu anteriormente. Se não tiver carga, o somatório dos elementos será sempre igual a zero. Como assim? Ó, quem é hidrogênio? Bem, hidrogênio é um mais. Quem é oxigênio? Oxigênio, a gente viu na regra, é 2 menos. Então, o que é que acontece? Bem, eu tenho aqui, ó, vou colocar até de outra cor. Eu tenho aqui um mais que multiplica 2, dá 2 mais. Certo? Ou mais 2, digamos assim. Eu vou colocar melhor, matematicamente falando, né? Dá um mais vezes 2, dá mais 2. 2 menos vezes um, porque eu só tenho um oxigênio, dá menos 2. Ou seja, mais 2 menos 2 dá zero, que é justamente a regra, isso, Samantha, a regra em que a gente pautou, né? Em que a gente organizou. A soma dessas substâncias será igual a zero. Vamos pegar outro. Eu vou pegar aqui CO2, tá? CO2, eu não sei quem é o carbono. Não sei quem é o carbono. Vou chamar de X. O oxigênio eu sei. O oxigênio é 2 menos. Então, o que é que eu faço? Ó, vou montar a minha equaçãozinha, tá? Ou faz direto, né? Faz direto, pode ser também. X vezes um carbono dá X. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4 e é igual a zero. Como o menos 4 está negativo de um lado, passa para o outro lado positivo. Então, o NOx do carbono vai ser igual a mais 4. Descobrir quem é o NOx do carbono. Deu para entender? Vamos pegar outra substância. Ó, H2SO4. H2SO4. Então, eu tenho aqui o quê? Bem, eu sei quem é o do hidrogênio, porque pela regra eu vi que vai ser mais um. Eu sei quem é do oxigênio, pela regra eu vi que é menos 2. Porém eu não sei quem é o enxofre. Eu vou chamar de X. Vou descobrir quem é esse X. O que é que eu faço? Vamos lá. Eu faço um positivo vezes 2, então vai ficar aqui mais 2. Aí x vezes um, porque só tem um enxofre, dá mais x. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E o somatório vai ser igual a zero. Aí o que é que eu faço? X mais 2 menos 8 igual a zero. Só fiz organizar, tá certo? Aí fica x mais 2 menos 8 vai ficar menos 6 igual a zero. Esse menos 6 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x vai ser igual a mais 6. Vai ser o NOx do enxofre que eu não sabia quanto que era. Conseguiram entender? Deixa eu mostrar aqui mais outro. A gente ainda tem mais um minutinho. Eu vou botar aqui, ó.
NaOH, certo? NaOH. Quem é o sódio? Sódio é metal alcalino, é um mais. Quem é o hidrogênio? Hidrogênio é um mais. Aí digamos que eu não sei quem é o oxigênio, vou chamar de X. Como é que vai ficar essa situação? Vai ficar o seguinte, ó. Um mais, como eu só tenho um sódio, vai ficar mais um. Oxigênio, eu não sei quem é, mais X. Hidrogênio é um, então mais um. E o somatório vai ser igual a zero. Aí eu faço x, 1 mais 1, 2, mais 2, igual a zero. Quem é o valor de x? Se ele está positivo de um lado, passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 2. Aí eu tenho certeza que nessa situação o oxigênio é menos 2. Ficou claro? Vamos fazer a última, só para não ficar esse espaçozinho sem escrever, tá? Então, ó, H3PO4. Eu sei quem é o hidrogênio, é mais um. Vou botar aqui com outra cor, vermelho, como eu estou usando. Eu sei que o hidrogênio, ele vai ter NOx, um mais, ou mais um, tanto faz. O enxofre, o fósforo, eu não sei quem é, vou chamar de X. E o oxigênio, 2 menos. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 1 mais vezes 3 dá mais 3. X vezes 1, porque eu só tenho um fósforo, mais X. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Tudo isso igual a zero. O que é que eu faço? Ó, X, certo? Aí eu tenho aqui mais 3 menos 8 igual a zero. Só fiz organizar. X mais 3 menos 8 dá menos 5, igual a zero. 5 está negativo à esquerda, vou passar para a direita com sinal contrário. X vai ser igual a mais 5. Esse vai ser o NOx do fósforo. Conseguiram entender direitinho, pessoal? Carol, que estava com dúvida, e os demais, que talvez ficou muito confuso. Ah, beleza. Então, como eu vou encerrar minha aula, com certeza outro professor já deve estar entrando para vocês começar, tá bom?